É isso, estamos no ar aqui para mais uma análise, agora para fazer a análise do sorteio de grupos da UEFA Europa League, aqui comigo novamente nosso comentarista, parceiro aqui da BDB Esportes, Rafael Araújo. Boa noite, Rafa. Vamos falar de UEFA Europa League agora. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí nesse vídeo aí de análise. Grupos da UEFA Europa League aí na tela. Antes disso, só pedir para a galera que acompanha a gente já deixar o like, já se inscrever no canal, dar essa moral aí pra gente. E ó, nosso parceiro aqui, MagicBet 777, é a nossa parceira, plataforma de apostas mais completa da América Latina e que tá te oferecendo uma oportunidade muito boa aqui em parceria com a BDB Esportes. Bônus de 100% no seu primeiro depósito até R$ 500, ou seja, depositou 100, ganha 100, depositou 200, ganha 200, até R$ 500. A MagicBet te dá 100% de bônus e o melhor de tudo, hein? Bônus sem rollover. Apostou, ganhou, pode sacar, o dinheiro é seu. Atenção para as regras do bônus, vão estar aqui na descrição do vídeo. Lembra de utilizar no cadastro o código promocional BDB Esporte para você ganhar aí seu bônus no primeiro depósito aqui na MagicBet 777. Vamos lá, grupo A na tela. Grupo A que tem West Ham, Olympiacos, Freiburg e Bacatopola. O West Ham, atual campeão da Conference, né, Rafa? Um clube que não figura ali entre os principais clubes ingleses, mas é um clube ali, digamos, médio, que costuma fazer jogos complicados quando enfrenta as equipes grandes e agora tenta dar um passo maior em busca aí da UEFA Europa League, né, Rafa? É isso mesmo, Danilo. O West Ham, na minha visão, é o grande favorito para liderar esse grupo, né? Passar em primeiro, né? Começou bem a Premier League também, né? Tem a questão lá do Paquetá, né? A questão do envolvimento dele em apostas esportivas. A gente não sabe se ele vai conseguir jogar, né? A Europa League, né? Se até lá as investigações vão dar em algum resultado final, mas mesmo assim o time do West Ham ele vem forte para essa temporada, né? E agora, quanto à questão da segunda vaga, na minha visão, o Olympiacos leva vantagem em cima do Freiburg, né? Agora, recentemente, até chegou o Scarpa, né? Lá para a equipe grega, né? Para dar uma qualificada maior no meio de campo deles, né? Então, Isso. ele que estava no Nottingham Forest, né? Os dois, o dono do Olympiacos e do Nottingham Forest são os mesmos, né? Isso. Então, isso acabou facilitando a ida dele para o time grego. O detalhe que tem também o Rodinei lá no Olympiacos, né? Vem fazendo Sim. bons jogos, a gente tem acompanhado aí alguns jogos do Campeonato Grego, o Rodinei muito bem, tem um atacante, o Biel, Pepe Biel também, bom atacante, quase todo jogo faz gol. Acho esse time do Olympiacos é um bom time para passar em segundo. Lembrando que tem aqui a mesma situação da Champions, né? O terceiro, ele vai lá para a Conference League. Então, assim como o terceiro da fase de grupos da Champions, ele desce para disputar mata-mata com o segundo colocado da UEFA Europa League, o terceiro da Europa League vai disputar lá o mata-mata com o segundo colocado dos grupos da Conference. Um detalhe interessante que esse time do West Ham, apesar da gente ver como favorito no grupo, e de fato para mim só mostra a força do campeonato inglês, né? A gente tem, o West Ham terminou em 14º na temporada passada, fez um campeonato ruim, assim, acho que dentro das expectativas. Não digo nem que foi um campeonato ok, foi um campeonato ruim. Acabou focando ali na Conference, conseguiu o título, mesmo não estando tão bem no campeonato nacional, que é o melhor campeonato do mundo, na minha opinião, ele é favorito ali com esses outros clubes. Você tem ali o Olympiacos, que é top 2 ali da Grécia, dependendo do ano. A gente tem aí o Freiburg, que acho que foi uma surpresa do campeonato alemão da temporada passada, termina em quinto e, assim, acho que
vai acabar indo disputar mesmo a Conference. Acho que vai ser uma disputa boa com o Olympiacos, mas não vejo grandes nomes ali para tentar disputar com o West Ham, não. E, Também concordo com você. e tem o nosso favorito aí, a saco de pancadas, né? Nem sei se estou falando o nome certo, é o Baka que é um clube lá da Sérvia, né? Atualmente é o primeiro colocado do campeonato lá da Sérvia, mas que acho que não vai fazer muita coisa nesse grupo, não. Acho que vai ficar mais ou menos nisso que a gente falou. West Ham primeiro, o Olympiacos segundo, o Freiburg terceiro. Agora vamos para o grupo B. Grupo interessante, hein? Eu acho que esse é o grupo da morte da UEFA Europa League, porque a gente tem o Ajax, que sempre costuma figurar na Champions League. Tem o Olympique de Marseille, o Brighton, que é uma grande sensação desde a temporada passada na Premier League, e o AEK da Grécia. O que esperar desse grupo aí, Rafa? Então, aqui tem times interessantes nesse grupo aqui, né? Assim, a questão é a seguinte, né? O Marseille não começou bem a temporada, né? A Ligue 1, né? Não começou bem. E agora tem o Ajax no grupo, né? Que é um time sempre na Champions, né? Na fase de grupo da Champions sempre é um time que a gente fica de olho, né? Porque sempre costuma aprontar, contra outros times, né? Que são favoritos no grupo. E tem a sensação, né? Da Inglaterra, o Brighton, né? Que sai jogador, entra jogador e continua jogando, o time continua jogando bem, né? A reposição ela é sempre bem feita, né? Sempre consegue ter um rendimento bom, né? Então, assim, na minha visão, eu vou até colocar o Brighton aqui passando em primeiro do grupo. Eu acho que por mais que a gente, né, a camisa do Ajax tenha mais peso, mas pelo que o Brighton tem jogado, né, principalmente nesse início de temporada, né, eu acho que o Brighton passa em primeiro, o Ajax em segundo. E, assim, eu até vou falar mais para frente, tá, de um outro grupo também que chamou a minha atenção também para ser considerado um grupo difícil também. Mas, com certeza, esse daqui é um dos grupos mais difíceis dessa edição da Europa League, sim. Então, eu acho que nesse grupo é curioso porque eu acho que os quatro têm possibilidade de passar. A gente pode já de cara querer descartar o AEK, mas é o único desse grupo aí que foi campeão nacional. O AEK foi campeão do campeonato grego, o Brighton ficou em sexto, mas o que é um feito enorme quando a gente fala de Premier League. O Olympique Marseille terminou em terceiro. Se a gente considerar que o PSG tem obrigação de ficar em primeiro, o Olympique Marseille meio que termina em segundo no campeonato, atrás do Lens, entre aspas. E o Ajax ficou em terceiro no campeonato holandês, não foi uma campanha boa. Mas eu concordo contigo. Acho que o elenco do Ajax está enfraquecido em relação à temporada, às últimas temporadas, né? Além do Bergwijn lá no ataque, não vejo muitos grandes jogadores como a gente teve em outras temporadas. E por isso eu imagino o Brighton, que joga um futebol muito bom, imagino o Brighton em primeiro, a Ajax disputando ali com o Olympique Marseille pela segunda colocação. Olha, eu sugiro o Brighton em primeiro, vou arriscar, vou meter o Olympique Marseille em segundo, porque, cara, tem o Aubameyang, é fazedor de gol, tem o Renan Lodge, que vive boa fase lá na França, voltou para a seleção, o Lopes, que é um bom goleiro, tem o Onari, né? O meio-campista lá da seleção do Marrocos. Tem um elenco muito bom, o Olympique Marseille. Eu acho que dá para passar em segundo. E vou ter que jogar Ajax para terceiro. Aí o AEK, que não acho que vai ser saco de pancadas, não. Acho que deve ficar em último, mas acho que vai complicar jogo na Grécia. Então, acho que é um grupo que vai ser bem legal de acompanhar.
Assim, meu pé atrás com o Marcelo é o seguinte, eu acho que quando chega um momento decisivo, ele sempre dá uma rateada nessas horas, sabe? Por mais que o Ajax tenha se enfraquecido e tal, mas o futebol holandês sempre, as equipes holandesas sempre apresentam um futebol assim diferente, né? Um pouco mais ofensivo e tal. Então me agrada mais, sabe? Eu não descartaria o Ajax, não. Nem. Mas eu sei que vai ser uma disputa aberta. Não me surpreenderia se desse o Marseille também. Mas para mim, sim, eu colocaria o Ajax na frente. É isso aí. Então vamos agora dar uma analisada no grupo C, grupo interessante ali, que tem o Glasgow Rangers da Escócia, que na temporada passada ficou em segundo lugar, bem atrás do Celtic. A gente tem também o Real Betis, da Espanha, ficou em sexto lugar no campeonato espanhol. A gente tem o Sparta Praga, lá da República Tcheca. Sparta Praga que chegou a disputar ali mata-mata da Champions, acabou caindo nessa fase pré-grupos, caiu aí no grupo C. E o Aris Limassol, lá do Chipre. Eu acho que a disputa vai ficar ali em primeiro lugar entre o Rangers e o Betis. Imagino, acho que vai ser uma disputa boa. Acho que o Betis, favorito ali para ficar em primeiro, o Rangers em segundo. E imagino o Sparta Praga favorito aí para ficar em terceiro, Rafa. Não, e uma grata surpresa do Betis é o Isco, né? Começou muito bem a temporada, né? Dando assistências, fazendo gols. Ele que até cogitou se aposentar do futebol e tal, tem sido um destaque da equipe espanhola, né? Acho que o Betis aí passa tranquilo em primeiro. Aí depois vai ser uma disputa assim entre, para mim, Sparta Praga e Rangers, né? Mas o Rangers levando uma pequena vantagem aí para conseguir essa segunda vaga do grupo. Mas vamos ver, né? Pode ser que isso pinte alguma zebra aí, mas eu acho difícil. Falando agora de grupo D, grupo de Atalanta, clube italiano que já teve algumas temporadas melhores, né? É conhecido ali por praticar um bom futebol ali dentro da Itália. No campeonato passado acabou terminando em quinto lugar. Tem o Sporting de Portugal, que é considerado ali atualmente já há algum tempo a terceira força de Portugal e que na temporada passada nem terceiro conseguiu ficar, acabou em quarto. A gente tem o Sturm Graz, que é um clube lá da Áustria. E na temporada passada ele ficou em segundo lugar, perdeu só para o Red Bull Salzburg, que é para mais ou menos comparar o PSG com os outros times franceses, comparar o Salzburg com as outras equipes da Áustria. E tem o Rakow, que é um clube lá da Polônia, atual campeão polonês. Olha, acho que aí é tranquilo. Acho que a Atalanta favorita ali para ficar em primeiro, imagino o Sporting em segundo. Sturm Graz para ficar em terceiro. É claro, Atalanta e Sport vão ser jogos interessantes para a gente acompanhar. Gosto muito desse time da Atalanta. A gente pode ter aí bons jogos entre essas duas equipes, Rafa. Devem ser as dois times que vão, né, se classificar, né? Mas vai ser uma disputa interessante aí por essa primeira colocação do grupo, né? Acho que esses times aí, Atalanta e Sporting, acho que tem um equilíbrio. Então, para mim, fica até difícil o prognóstico de quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Mas para ficar um pouco diferente de você, para a gente não ficar concordando em todos os grupos, eu vou colocar Sport em primeiro e Atalanta em segundo nesse grupo dele. Certo. Eu dou um favoritismo ali leve para a Atalanta, porque eu considero os jogadores de ataque da Atalanta muito bons, né? A gente tem lá o Scamacca, tem o Koop Miners, tem o Muriel também, tem o Lukman, que eu acho um bom atacante, mas não que no esporte a gente tem um nível diferente ali. O esporte tem bons jogadores. O que me incomoda muito no esporte é o goleiro. Eu acho o Adam um goleiro de pouquíssima confiança.
costuma ter alguns frangos sérios em jogos decisivos, inclusive recentemente em Champions League. Então, isso me preocupa muito na equipe do Sporting. E vamos agora falar de grupo E. Esse grupo aí é tranquilaço. Meu. A gente vai ter Liverpool, né, que não fez uma Premier League boa na temporada passada, tanto é que está aí. Terminou em quinto lugar. A gente vai ter aí o Lask, que é lá da Áustria. Na temporada passada ficou em terceiro lugar, atrás do Sturm Graz e do Red Bull Salzburg. A gente tem também o Union Saint-Gilloise. Ele figura ali entre as principais equipes da Bélgica atualmente. E para fechar, tem o Toulouse, da França, campeão da Copa da França. Está aí no grupo E, grupo do Liverpool. E já de cara, Rafa, imagino que o Liverpool possa até jogar com o time reserva aí, que está suave. Vai terminar em primeiro. Agora, a segunda e a terceira colocação, sinceramente, não faço a menor ideia. Não, então, moleza pro Liverpool, né? E o Liverpool, assim, diferentemente da temporada passada, começou bem a Premier League desse ano, né? Então, mesmo com as saídas, né, do Fabinho, do Henderson, do Firmino, né, era uma preocupação porque aparentemente não tinham conseguido peças de reposição, né, para esses jogadores, né, mas parece que o Klopp ele consegue encontrar soluções, né, dentro do elenco e consegue fazer o time ainda render bem, né? Então, para mim é o seguinte, né? Até dando uma volta lá no grupo A, né, do West Ham, são as duas equipes, assim, para mim, uma das duas equipes favoritas, né? Poder chegar até lá no final ali da Europa League, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar de outros favoritos aí também, até porque também a gente pode ter na segunda fase aí da Europa League, né, alguma equipe inglesa que sobrar ali, né, que ficar de fora das oitavas da Champions, né? Por exemplo, o Newcastle, né? Então seria mais uma equipe inglesa aí que poderia, né, a gente poderia colocar como favorita aí chegar às fases finais, né? Uma semifinal, uma final de Europa League, né? Até porque o campeonato nacional é muito forte, né? Então isso credencia as equipes também a ter um certo favoritismo nas competições europeias, né? Sim, sim, já fazem alguns anos aí que a gente consegue ver aí a supremacia inglesa. Teve um ano, né, que a gente teve nas duas finais de Champions de Europa League, a gente teve clubes ingleses, foi um negócio surreal. Ano passado também, a gente teve o Manchester City ganhando, teve o West Ham ganhando. Então, a Conference, né, para ver como é importante você fortalecer o campeonato, porque você fortalecendo o campeonato, você consegue que os clubes do país se sobressaiam contra as outras equipes, né? E lembrando, é importante ficar em primeiro, porque, lembrando, segundo colocado pega o terceiro dos grupos da Champions. Então, a chance de vir aí um clube forte de lá é enorme. Mas vai ser uma briga interessante para essa segunda vaga aí. Acho que os outros três aí tem chance de pegar essa segunda vaga aí, mas eu coloco o Toulouse com uma pequena vantagem. Se não fosse o Liverpool, seria o grupo da morte, né? Mais ou menos ali. Mas o grupo da morte é o contrário, né? Mais pela fraqueza dos times do que pela, né, pelo nível dos times, equipes, né, fortes, né? E agora, grupo F na tela. Grupo, para mim, um dos favoritos tá aí também. Grupo de Villarreal, lá da Espanha. Já foi campeão recentemente de Europa League. Ano passado ficou em quinto lugar no Campeonato Espanhol. A gente tem também nesse grupo o Rennes, ou René, da França, não sei qual a pronúncia correta. O Rennes que ficou em quarto lugar na temporada passada no Campeonato Francês.
A gente tem o clube lá de Israel, o Maccabi Haifa, que é o atual campeão nacional, e o Panathinaikos, que mesmo eliminando o Olympique Marseille lá na pré-Champions, acabou caindo na fase seguinte e está aí, vai disputar a Europa League. Olha, esse grupo é muito interessante, né? Não está tão nivelado quanto o grupo F da Champions, mas assim, na minha opinião, o Villarreal favorito ali para ficar em primeiro. Agora, o segundo lugar, sei não, hein? Eu vou arriscar Panathinaikos. Tem o Bernard jogando bem lá, o Bernard alegria nas pernas. Não tem o Ilharão, né, que você citou. Não sei, eu acho que dá para o Panathinaikos ficar em segundo ali, claro. A gente tem que ver a questão aí do Rennes. Acho que o principal jogador talvez seja o Matic, né? A gente já conhece aí de Premier League, de Roma. E o Mandandá, né? O goleirão também que já passou ali por alguns clubes. Mas, na minha opinião, o Villarreal em primeiro, Panathinaikos em segundo e Rennes em terceiro. Então, Danilo, a questão aqui é a seguinte, né? A gente também tem o Maccabi Haifa, né? Que andou aprontando aí, né? Contra o PSG, né? Umas temporadas aí para trás, né? Fez jogo duro. Então, assim, parece que é um time, assim, né? Que não vai causar pode não causar muitos danos, mas é uma equipe, né, que não, pelo histórico aí recente, a gente não pode descartar, né? Quando a gente comentou a respeito do grupo B, né, no caso, que você tinha falado que na visão sua era o grupo da morte, né? Ajax, Olympique, Brighton e AEK Atenas, o grupo B. Aí eu até tinha comentado na hora que mais para frente eu ia colocar um grupo também que na minha visão poderia ser considerado um grupo difícil, né? Que é esse aqui, né? Porque é o seguinte, o Villarreal ele leva um certo favoritismo para conseguir essa primeira vaga aí do grupo, né? Mas as outras três equipes, eu penso que as outras três equipes vão brigar aí por essa segunda vaga. Não descartaria o Maccabi Haifa também não. Acho que pode ser que essa equipe também consiga fazer jogo duro contra o Rennes e o Panathinaikos. E é aquela história, né? A gente sempre comenta aqui das equipes inglesas, né? Mas também tem as equipes espanholas também tem tradição de chegar, né, longe nessa competição, né? O grande favoritismo talvez aqui da Europa League seja o Liverpool, né? Mas depois eu acho que tem um certo grau ali de equilíbrio entre as outras equipes ali de um segundo degrau assim de favoritismo dentro da competição. Por exemplo, West Ham, Villarreal, Betis, acho que eles estão ali no mesmo pote ali de condições de chegar assim mais longe na competição. Sim, sim. Acho que cabe a discussão aí de grupo da morte. Eu só coloquei um pouquinho a mais o outro grupo porque eu acho o AEK talvez um pouco melhor do que o Maccabi Haifa, mas acho que cabe a discussão, sim. Tirando o Villarreal, acho que vai ser bem complicado para os outros três para saber quem vai ficar em segundo. Agora, partindo do grupo G na tela, o grupo de Roma, que eu acho que é um dos outros favoritos, o Slavia Praga, da República Tcheca, o Sheriff, lá da Moldávia, e o meu querido Servette de Genebra, clube lá da Suíça. Bom, falar desse grupo, a Roma aqui no campeonato italiano do ano passado, ela ficou em sexto lugar. A gente teve o Slavia Praga, que lá no campeonato tcheco, na temporada passada, ficou em segundo, atrás do Sparta Praga. Tem o Sheriff que lá no campeonato da Moldávia foi o campeão. E o Servette, que no ano passado, no campeonato suíço,
ficou em segundo lugar, foi uma boa campanha, ainda mais considerando que o primeiro colocado, Young Boys, disparou na frente e ninguém conseguiu alcançar, então acabou que o segundo lugar foi um ótimo resultado para a equipe do Servette. E falando de chances para o grupo, imagino o Roma facilmente no primeiro lugar, e essa disputa para o segundo lugar vai ser bem complicada. Eu vou mais torcer do que palpitar aqui, vou torcer para o Servette ficar em segundo, sabendo que vai ser muito difícil, porque se a gente for analisar do histórico recente, o Sheriff tem tido mais atuações boas recentemente em competições europeias do que o Slavia Praha e o Servette, Rafa. Então, a gente vai ter aí, será que o Special One vai conseguir chegar mais uma final aí? Que ano passado, temporada passada, ele chegou à final da Europa League, mas não levou, né? E tinha o Sevilha pela frente, né? E ganhar do Sevilha na Europa League parece uma tarefa impossível, né? E a equipe italiana se reforçou nessa temporada, né? Nessa janela aí, ela se reforçou com alguns nomes interessantes, né? Chegou o Lukaku, por exemplo. E tem um detalhe aqui, né? Esse ataque aí da Roma, ele tem alguns centroavantes aí que, né, uns nomes interessantes, né? Eu não sei se alguma outra equipe do mundo tem 3 camisas 9, assim, né? Que você fala assim que são bons, né? Tem uma boa qualidade, né? Tem o Abraham, Lukaku e Belotti, né? Então o Mourinho não pode reclamar que não tem atacante, né? Tem o Dybala também, né? Tem o El Shaarawy, também tem um meia francês assim que surgiu, né, com uma grande promessa, né? O Aouar, né? Que era do Lyon, mas ainda não conseguiu, né, se destacar assim tanto, mas é um meio de campo, né, interessante, né? Tem o Paredes também, argentino, volante. Então, assim, é uma equipe, né, que é uma equipe forte, né? E a Roma é uma equipe, até também pelo técnico, né? Porque competições, assim, de mata-mata, né, acho que ele tem uma predileção, né, por elas, né? Então, nos últimos tempos, né? Porque quando ele no início da carreira dele, ele ganhava muito campeonato nacional, né? Também, mas agora ele tem esses últimos momentos recentes, ele tem preferido essas competições assim de tiro curto. Para mim, assim, vai ser uma briga pela segunda posição desse grupo aqui. Slavia Praga, Sheriff, Servette. Fica difícil até apontar assim alguém com um favoritismo maior aqui para essa segunda vaga, mas eu vou de Sheriff. O Sheriff acho que é favorito para ficar em segundo mesmo. Vou dizer para o pessoal ficar de olho no jogador do Servette, um atacante chamado Enzo Crivelli, um atacante francês, 28 anos, nem é garoto, mas eu acho muito interessante. Ele é francês, mas parece argentino. Joga provocando, briga com o zagueiro. É muito legal assistir jogo com ele. E para fechar, vamos agora para o último grupo da UEFA Europa League, o grupo H, grupo de Bayer Leverkusen, da Alemanha, que na temporada passada ficou ali em sexto lugar. A gente tem Karabag, lá do Azerbaijão, que na temporada passada foi o campeão. A gente tem o Molde, lá da Noruega, ficou em quarto lugar no campeonato norueguês. E para fechar, o Haken, não sei exatamente a pronúncia, que esse é lá da Suécia. Lá na temporada passada, ficou em terceiro lugar lá no campeonato sueco. Grupo tranquilo para o Leverkusen, não sei se ele... Acho que
sei se dá para colocar ele na prateleira ali dos favoritos, talvez um degrau abaixo. É favoritíssimo para passar nesse grupo, mas acho que já pensando em título, não sei se dá para colocar ali junto com os outros. Teve uma contratação interessante esse ano, que foi o Xhaka, lá, o suíço, que era do Arsenal, fez uma baita temporada no ano passado. O técnico é o Xabi Alonso. Deve passar tranquilo nesse grupo, e eu chuto ali o molde para passar em segundo. E aí o terceiro lugar, difícil, mas eu acho que eu vou de Krabag. Essa equipe aí do Leverkusen é uma equipe, se olhando a média de idade, uma equipe jovem. Para esse tipo de competição, assim, é meio complicado, né? Você ter uma equipe assim tão jovem, né? Mas nesse grupo aqui é um grupo acessível para o Leverkusen, né? Tem que passar de fase, passar em primeiro. Agora, esse grupo aqui, para falar quem vai ser o segundo, vai ser complicado, vai ser mais difícil do que os outros. Eu acho que esse aqui vai ser difícil mesmo. Não tenho uma. Acho que eu vou acabar chutando aqui. Eu vou de molde. Eles participam mais, né? Já até chegaram a participar da Champions, né? Há umas temporadas atrás. Então pode ser que essa experiência em competições europeias deixe eles um pouco assim em vantagem, né? Para esse grupo aí. Então é isso aí. Esses são os nossos palpites. Desde a gente agradece aí a quem acompanhou o vídeo até agora. Agradeço aí a presença do Rafa. Valeu, e Rafa, por mais essa. Valeu, Danilo. Obrigado aí. E obrigado a todos aí que, né, estão assistindo esse vídeo aí. Não deixa de curtir, né? Comentar aí também e compartilhar aí com os amigos, né? Também com a família também, para cada vez mais a gente chegar em mais gente, que o nosso conteúdo aqui da BDB chegar em mais gente possível. É isso aí. E não esquecendo de falar da nossa parceira MagicBet 777, que concede para você um bônus de 100% no seu primeiro depósito. É só acessar o primeiro link aí na descrição do vídeo e usar o código promocional BDB Esportes. Você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito, até R$ 500. Então é isso, como o Rafa falou, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Valeu!